E aí, gente, como é que estão? Todos bem? Beleza? Então, estamos aqui para dar início à nossa segunda aula, tá bom? Dessa quarentena aí. Ok, gente? Então, sem perder muito tempo, na nossa primeira aula a gente trabalhou um pouco, discutimos sobre o que é a educação física, não é isso? Agora a gente vai discutir um pouco sobre a história da educação física, porque é muito importante, né? Se a gente quiser compreender aquilo que nós fazemos hoje, a gente também entenda e compreenda de onde foi que ela veio, de onde é que surgiu a educação física. Por que vocês realizam, né, essa educação física aí na escola que vocês conhecem hoje? Será que a educação física sempre foi assim? Será que houve também momentos de continuidades, de descontinuidades na história? Será, por exemplo, que a educação física realizada pelos pais de vocês é a mesma que vocês veem na escola? Então, assim, eu vou estar falando um pouco sobre a minha experiência com a educação física, certo? Para que no final a gente possa adentrando melhor nessa discussão, certo? Para que na próxima aula a gente já traga assim, um bom conhecimento, certo? Para as aulas que virão. Então é o seguinte, de início, para que a gente possa compreender a história da educação física, é importante que ela foi um momento, né? Quando eu vou falar principalmente da educação física aqui no Brasil, não vou falar no mundo, porque senão eu teria que ir lá na história da Grécia, nos primeiros, né? Primeiras práticas corporais que os gregos criaram, enfim, isso coisas que a gente vai poder estar discutindo na própria sala de aula, tá bom? Então eu vou focar mais na educação física, como foi realizada aqui no Brasil, como ela surgiu e tal, como foi sistematizada, para que a gente possa, então, a partir da sala de hoje, nortear as nossas atividades, ok? Então é o seguinte, gente, primeiramente, a educação física, como nós conhecemos hoje, ela é muito atual, certo? Então foi da década de 80 para cá, do século passado, que foi começando a tomar corpo. E para ser uma área do conhecimento, que tenha um conhecimento específico também, que é a cultura do movimento, como nós conhecemos hoje. Mas de todo esse caminho, de lá para cá, envolveu um tempo realmente assim, de muitas contradições, de muitas discussões, brigas políticas, certo? Que a gente vai estar discutindo um pouco sobre isso agora. Primeiramente, professor, como é que surgiu então a educação física no Brasil? Então, já de cara vou dizer que vem de muito tempo atrás, surgindo principalmente com a chegada da família real aqui ao Brasil, certo? A família de Dom João VI, que trouxe também junto a si a militarização das Forças Armadas. Por quê? Porque era nesse processo de militarização em que os homens, principalmente os homens, eles precisavam o quê? Manter os seus corpos fortes, né? Para que eles pudessem defender a pátria com punhos de ferro. Então, as atividades físicas relacionadas naquela época, os exercícios físicos da educação física, eram realizadas prioritariamente com esse enfoque militarista. Coisa que, com o passar do tempo, não foi se desvencilhando, tá? A gente vai discutir um pouco sobre isso já já. E com a chegada, então, aqui no final do século XIX para o início do século XX, com os então chamados métodos ginásticos europeus, foi que a educação física foi tomando outros rumos aqui, principalmente a educação física escolar, certo? A gente vai estar discutindo um pouco sobre isso. E foi trazida então aqui para o nosso país com muito afinco de um homem que foi jurista, político, advogado, né? Um grande homem, um grande contribuidor da educação do nosso país, né? Inclusive ele é o fundador da Academia Brasileira de Letras, que foi o Rui Barbosa, que no final do século XIX para início do século XX, há uma virada aqui então na nossa educação, tá? Principalmente, incluindo aí a educação física, certo? A gente tem que remarcar na história que esse período que ocorreu ali foi justamente assim nas duas primeiras décadas do século XX, que surgiu realmente, no caso da educação física, a entrada desses métodos ginásticos, começando pelo alemão.
tá? Porque quando o alemão vem para cá, e aí eu volto a dizer, é importante a gente remarcar na história que os alemães vieram para cá, para o nosso país, no final da Primeira Guerra, quando foram derrotados, né? Então veio muitas pessoas para cá, da Alemanha, e aí houve então a necessidade, né, principalmente ali no Sul, da criação de uma educação pautada na cultura alemã. E isso também não influenciou só a educação de um modo geral, como também a própria educação física, porque veio para cá também os métodos ginásticos, o método ginástica alemão, que ele tinha um cunho primordialmente eugênico, né, da eugenia. A eugenia vocês vão poder estar pesquisando aí na internet, mas eu vou logo adiantando que faz parte de um conhecimento teórico em que envolve o desenvolvimento de uma raça, certo? Então, para desenvolver a raça, os alemães diziam que, além de patrióticos, os corpos deveriam ser fortes, esbeltos, certo? Para que eles pudessem, principalmente, né, com o momento da Revolução Trabalhista e tudo mais, industrial, que os corpos fossem fortes para trabalhar e também para a militarização, né, para o sentimento de patriotismo que envolvia aquela nação, ok? Então, percebam aí que naquela época a militarização era basicamente relacionada com o sexo masculino. Então já há uma segregação aí que vocês podem perceber que os homens, né, que realizavam esses movimentos e as mulheres na história há essa desconstrução assim, no sentido de que elas não poderiam fazer atividades físicas das mesmas que eram realizadas pelos homens, tá? Já eram outras. Então a ginástica a gente vai ver que vem sofrendo também diferentes transformações, diversas transformações ao longo da história, que a gente vai estar vendo um pouco mais para frente. Certo? Então, houve a chegada primeiramente dos métodos ginásticos, do método ginástico alemão, mas percebam também que, da mesma maneira que a Alemanha foi derrotada na Primeira Guerra, há ainda também aqueles que foram os vencedores. Por exemplo, a França, enquanto vitoriosa, elas passaram também a difundir vários conhecimentos sobre diferentes âmbitos, diferentes áreas, inclusive a educacional, no mundo. Então ela vai difundindo também seus conhecimentos, né? Aflorando e expandindo a sua cultura no mundo, né? A língua, a sua cultura, os conhecimentos educacionais. E com o Brasil também não foi diferente, tá? Então o Rui Barbosa ele acreditou que o conhecimento da França, né, do método educativo francês também era importante, porque eles não pautavam apenas exercícios, mas também focavam em atividades como as artes, né, a música, a teatralização, o teatro e outras áreas, certo? Mas também a educação física pautada nos métodos ginásticos franceses ainda tinha muito fortemente relacionado, entrelaçado com a militarização. É tanto que quando os franceses vieram para cá, para o nosso país, eles abriram a escola de educação física da polícia de São Paulo, tá? Então a gente já vê como estava entranhado também essa relação entre corpo, educação física e militarização. E quando eu falo militarização, gente, é aqueles exercícios que ainda resistem hoje, que são importantíssimos, tá? Que era o que? Os polichinelos, as barras, as flexões, as corridas de longa distância, certo? A maratona. Então são atividades físicas que veio fortemente, né? Está extremamente relacionada com a militarização, com o militarismo. E mais pra frente também veio a chegada dos métodos ginásticos suecos, inclusive, não sei se vocês já viram, nos ginásios tem aqueles bancozinhos assim pequenos que as pessoas sentam, ficam no banco de reserva ou mesmo sentado esperando outras coisas. Aqueles bancos, por exemplo, bem como outros aparelhos ginásticos, aquele banco, inclusive, se chama banco sueco. Então a gente já vê fortemente também a influência desses métodos, não só nas práticas das atividades físicas, mas também nos aparelhos, enfim, certo? Então a gente já vê aí remarcado na história do nosso país a influência do Ocidente, lá da Europa, para cá, né? Para a América do Sul, principalmente. E o que é que isso acarreta, então? O que é que isso acarretou? Principalmente a gente tem que levar em consideração que nas décadas seguintes, né, na década de 30, entra Getúlio Vargas no poder, a ditadura,
a ascensão também do nazismo. Então, assim, esses corpos deveriam ser o que chamam de corpos dóceis, docilizados, né? Eles precisam ser o quê? Envoltos pelo eugenismo muito forte. A Alemanha queria, de vez por todas, criar e fortalecer a raça ariana, discriminando as outras, né? A raça ariana, vocês podem estar pesquisando também, era aquela aqui da supremacia alemã, de que você deveria ser alto, loiro, dos olhos azuis, e tudo que fugisse daqueles padrões deveriam ser execrados da sociedade, certo? No Brasil, o eugenismo e o higienismo, eu vou falar um pouco mais pra frente, se deu de uma maneira diferente, tá? Porque existia um controle social muito forte, de modo que os corpos, ou seja, principalmente os homens que estivessem fora dos padrões, né, não fossem altos, não fossem fortes, não fossem mantivessem uma rotina de atividade física, eles eram colocados de lado da sociedade, certo? Eram tidos como preguiçosos, eram tidos como pessoas ignorantes, que não deveriam, que não tinham a honra de servir a nação, certo? Então você veja aí que existia desde aquela época uma questão de controle social dos corpos, muito forte, que ao passar do tempo, até na nossa época hoje mesmo, ocorre, só que de uma forma velada, de uma forma que a gente não consegue ver bem, certo? Será que, por exemplo, quando uma pessoa deixa de ir para uma praia hoje, porque tem medo dos olhares dos outros, porque na revista, na televisão, no Instagram, eles vão ver um certo tipo de modelo, um certo tipo de corpo que vão tomar como modelo, né, geral. E quando ele se vê fora daquilo ali, que a gente sabe que também tem muito Photoshop, tudo, né, tudo mascarado, mas quando ele se vê fora daquele paradigma, daquele controle, daquele corpo que é tomado como um universal, ele vai evitar de buscar frequentar os espaços da cidade, certo? Embora isso já esteja mudando muito, gente. Também já está tendo um contra-movimento, uma contracultura de que os diferentes corpos também merecem estar nesse espaço, tá bom? A gente vai poder estar discutindo um pouco sobre isso nas aulas seguintes, ok? Mas voltando aqui, então a gente vê que na história há também esse momento de eugenismo, de desenvolvimento de uma raça que você deveria ser forte. No Brasil, então, as escolas de educação física eram remarcadas pelo militarismo, tanto que é bem capaz de um pai de vocês aí, uma mãe, terem tido aula com militares durante na década de 70, década de 60 aí, tá? Então a gente chamava de um tipo de prática inconsequente. Era aquela prática que não era levada em consideração o seu conhecimento, as suas capacidades, certo? Físicas, principalmente, em que o princípio da individualidade não sendo levado em consideração, existia só um modelo a ser seguido. E era assim, muito comum que as pessoas não conseguissem se encaixar dentro desse modelo, certo? Tanto que até hoje tem gente que ainda tem trauma da educação física, porque até hoje ainda existem profissionais dentro da escola que trabalham na educação física como essa forma militarista. Vamos aqui fazer 20 polichinelos, 30 polichinelos, vamos correr, dar 10 voltas pela quadra. Isso foi um terror de muita gente, pessoal. Certo? Na minha época, a educação física era basicamente dessa maneira, tá? As pessoas deviam fazer tal atividade física, todo dia a gente dava aquelas 10 voltas na quadra, os polichinelos e tal, e não levava em consideração a nossa própria cultura. Foi aí que, no final, né, da ditadura aqui do nosso país, com o início da democracia, houve-se a necessidade da criação de uma educação física que pudesse ser pautada na nossa cultura, certo? O francês tem uma forma diferente da minha de se movimentar, tem uma cultura diferente da minha, certo? O francês, o alemão, o sueco também. A gente ainda sofreu fortes influências dos métodos americanos também, que eram pautados quase 100% na biologia, certo? Desconsiderando todo o nosso conhecimento. Um exemplo disso é a nossa capoeira. Durante muito tempo, a capoeira foi tida como uma prática de pessoas que eram marginalizados. Então, as pessoas que faziam capoeira ou eram bandidos, eram marginais, certo? E a gente vê hoje a riqueza que tem essa prática, por exemplo, tá? A ginástica, por exemplo, era dividida, segregada. Os homens deveriam praticar exercícios
de força, exercícios de calistenia. Exercícios calistênicos são esses exercícios que são realizados, com nosso peso corporal, a barra, certo? A reflexão. Então, esses tipos de exercícios eram praticados pelos homens. As mulheres, em contrapartida, deveriam realizar movimentos gráceis, movimentos mais esteticamente bonitos. Então, a ginástica feminina, ela basicamente era realizada por movimentos de dança, movimentos que não existiam força, esforço, altas performances, tá bom? Como uma corrida rápida dos homens, enfim, certo? Então, as mulheres lutaram muito, muito na história. E nessa década de 80, quando eu digo que surge essa necessidade da educação física se transformar, porque também toda a educação, gente, com Paulo Freire, com outros pensadores, criaram uma reviravolta, né? Uma virada educacional. Então a gente deveria levar em consideração também o nosso conhecimento produzido no nosso próprio país. E não levar só em consideração aquilo que era tido, que era advindo de outros locais, de outras regiões do mundo, tá bom? E aí, tanto que muitos professores saíram daqui, do Brasil, foram estudar fora, e quando voltaram, trouxeram pensamentos novos também, mas nunca também esquecendo as nossas raízes, o nosso conhecimento produzido na nossa terra, tá bom? É tanto que a educação física ainda houve momentos de descontinuidades, como eu digo, até hoje ainda existem lugares e escolas, principalmente, em que a educação física ela é tratada com esses métodos eugenistas. E quando eu falo higienistas também, é porque o conhecimento médico ao longo dessa década passada, ao longo desse século passado, do século XIX e todo o século XX, né, foi pautado também na questão do higienista, que era o conhecimento médico, em que dizia também que esses corpos deveriam ter ausência de doença. E para ter ausência de doença, não era só uma ausência de uma doença, estou aqui com uma doença aqui dentro do meu corpo. Aquilo que a gente pode... é obtido a partir dos exames. Mas não. Um corpo saudável era aquele corpo que estivesse dentro dos padrões. Um corpo magro, com a postura ereta, né? Enfim, as mulheres deveriam também manter um certo tipo de padrão corporal. E durante muito tempo, olha aí como esse corpo ele foi docilizado. Esse corpo foi domesticado, gente. Certo? E o que acarretou que muitas pessoas se distanciassem da educação física. E agora, com todo esse conhecimento, a nossa educação física, como nós compreendemos hoje, dentro da escola principalmente, ela não é pautada nessas performances. Obviamente que nós não estamos preocupados em criar atletas. Então, para os alunos aí que têm receio de participar das aulas de educação física, porque tem vergonha de que não sabe realizar um determinado movimento, já vão esquecendo isso também, porque a gente não vai pautar na técnica, a gente não vai ter uma educação física pautada na performance daqueles mais habilidosos que terão os holofotes lançados a eles também, certo? É tanto que durante muito tempo nas aulas de educação física, aquelas pessoas que tinham mais habilidades eram geralmente os que tinham maiores, né, as melhores posições sociais dentro da escola. Ele é o melhor jogador da escola, então as pessoas olhavam assim. A gente deve levar em consideração que não é esse o nosso propósito dentro da escola, tá, gente? É levar em consideração os princípios fundamentais da cultura de movimento, que é o quê? Quanto maior o seu leque de possibilidade, de experiências dentro das aulas de educação física, você estará aprendendo aí o conhecimento produzido ao longo de todas as humanidades, ao longo de toda a nossa humanidade. Então, quando você está aprendendo dança, quando você está aprendendo ginástica, quando você está aprendendo lutas, jogos e brincadeiras, a gente está aprendendo o quê? Todo esse conhecimento produzido ao longo da humanidade, e isso faz parte da nossa identidade também. Isso faz parte da nossa própria construção, tá? E por isso que é importante, porque a partir do momento que nós nos movimentamos, também estamos produzindo, né, outros significados para a nossa existência, para a nossa vida, certo? Isso quer dizer o quê? Que a partir do movimento que a gente se movimenta, a gente vai estar produzindo também relações, né, outras relações com os nossos colegas, com a nossa própria vida, enxergando a vida de diferentes pontos de vista, tá bom? É tanto que nas aulas de educação física é o melhor lugar da gente construir esses vínculos, né? Porque às vezes a gente senta numa sala de aula, fulano senta numa ponta e o colega senta lá na outra, vocês não têm, às vezes,
a possibilidade de conversar um com o outro. E na aula, na atividade física, nas brincadeiras, nos jogos, né? Nas práticas corporais, há esse contato maior, mais fora. Beleza, gente? Então, a nossa aula de hoje é isso. Falei brevemente sobre a história da educação física hoje, né? Que ela foi esse momento de diferentes, né? de continuidades, descontinuidades. E a gente vai estar lançando já aqui a nossa próxima atividade, né? Se você for do ensino fundamental, a atividade será uma pesquisa com um dos seus familiares, de preferência os pais ou os tios, né, que tiveram educação física aí por volta da década de 80, da década de 70, e vocês estarão perguntando a eles como é que era a educação física deles. Então é um relato que vocês vão ter dessa experiência, vocês vão estar podendo produzir no caderno, certo? E é importante, já que vocês vão enviando, quem puder já enviando essas atividades, porque elas servirão como base para as aulas seguintes, tá bom, gente? Então vocês vão fazer essas pesquisas, perguntar a eles quais eram as brincadeiras, os jogos, os esportes que eles mais gostavam de fazer, como é que eram realizados. Vocês, inclusive, no momento seguinte, vão poder estar mostrando pra gente como é que eram essas atividades, né? Por exemplo, uma bandeirinha. Minha mãe jogava bandeirinha. Bandeirinha era realizada de determinada maneira. Era outra brincadeira. Como é que se jogava essa brincadeira? Como é que se fazia essa brincadeira, tá bom? E para quem for do ensino médio, estarão fazendo uma pesquisa aí. Eu vou estar separando em grupos, tá bom? E cada grupo vai ficar responsável por produzir uma atividade, ou um vídeo, ou um slides, enfim, vocês deverão se reunir virtualmente aí para elaborar um trabalho sobre um método ginástico, tá bom? O francês, ou o sueco, ou o alemão, e outros que eu vou estar passando para vocês aí, tá bom, gente? Então, fiquem todos aí em casa seguros, eu espero que estejam todos bem, e até a nossa próxima aula, tá bom? Um grande abraço!